Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus gravite sobre nós nesta manhã, mais uma vez, para o louvor e glória do seu santo nome. Dormimos bem? Acordamos com vida? Por pura bondade dele. O salmista disse que eu deito, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Então todos nós tivemos uma noite de descanso, porque Ele é bom. Com certeza não foi o teu colchão, a rede, o ar-condicionado ou o ventilador que fez você dormir. Foi Ele. E esta manhã você acordou, não foi porque você dormiu em família, ou porque você orou à noite, ou porque você é bonzinho. É porque nesta manhã Ele decidiu renovar a sua misericórdia e nos despertar para um novo viver. Ele seja sempre bendito. Vamos na primeira carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, no capítulo de número 11 e o versículo de número 23. Esse é um texto já bastante lido. Nós fazemos menção dele sempre nas reuniões de ceia do Senhor. Ontem Deus nos deu um momento de reflexão introspectiva. Ontem nós fomos convidados por Deus a olhar para dentro. E este olhar para dentro, com certeza, fez algumas pessoas reavaliarem a sua caminhada para o céu. E hoje nós queremos dar continuidade sobre o assunto de ontem, dentro de uma outra perspectiva. Eu falei, conversando com o Felipe, sobre essas coisas, e ele ficou bastante preocupado, porque ele me convidou para vir ao sábado à noite, e ele me deixou bastante consciente. Ele disse assim: olha, eu não sei como será no domingo, mas é assim, o senhor vem no sábado? Eu falei, vou. Aí no domingo, eu falei, não tem problema, eu retorno para casa, fique em paz. Mas ontem nós fomos intimados pelo pastor Valdemar, e manda quem pode, obedece quem tem pelo menos algumas gramas de juízo, né? E eu ainda não estou na insanidade, estou com juízo. Estamos aqui. Eu leio a versão NVT, nova versão transformadora, porque eu a trouxe exatamente para poder ler com os jovens. Ontem eu não a li, mas hoje nós vamos ler a partir dela. 11:23 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Ele diz assim: pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada no meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem este pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e de beber o cálice. Pois se come do pão ou bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmo. Por isto, muitos de vocês estão fracos, doentes, e alguns já adormeceram. Feche os olhos mais uma vez. O Senhor nos deu esta manhã por pura bondade e nós somos reconhecedores disso. O teu servo que nos antecedeu pediu ao Senhor que nos abençoasse e que o Senhor gravitasse sobre nós, o teu Espírito, para falarmos à tua igreja. E nesta manhã nós temos uma mistura de sentimento de alegria, de euforia, mas um sentimento de pesar, de tristeza. Nesta manhã mistura-se dentro de nós, Senhor, esses sentimentos
assim como também misturou-se em Jesus naquela noite. Nesta manhã nós queremos enxergar a tua palavra com o teu Espírito, pelo binóculo do Espírito Santo. Faz-nos ver a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, tenha, Senhor, guarida nos nossos corações. E que todos nós, ao tocar o pão e no cálice, toquemos com responsabilidade, porque é um ato espiritual nesta manhã que o Senhor celebra conosco. O último versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo disse que já havia doentes, fracos e muitos que já estavam adormecidos, mas que esta manhã seja uma manhã de cura, de vigor, de ressurreição. Que seja uma manhã, Senhor, de renovo em nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Podeis assentar, por gentileza? O assunto da ceia é um assunto para ser refletido com bastante cautela, porque é um assunto que percorre os 4 evangelhos e foi parte da preocupação do apóstolo Paulo. Nós encontramos o assunto da ceia no primeiro evangelho do Novo Testamento, que é o evangelho de Mateus. Na verdade, o seu nome era Levi, e ele nos fala lá no capítulo de número 26, sobre os detalhes daquela noite em que Jesus convidou os discípulos para junto reunir-se para a substituição da Páscoa. Nós olhamos o mesmo texto, só que dentro de outra perspectiva, da perspectiva de Marcos. Em Marcos capítulo de número 14, nós temos alguns detalhes adicionais sobre a ceia. Nós olhamos pelo binóculo de um cauteloso e minucioso escritor, que é Lucas. Lucas era detalhista, é o único evangelho no Novo Testamento que possui uma cronologia ordenada e ordeira. O evangelho de Lucas foi fruto de uma pesquisa assiduosa. Lucas, ele escreve o seu evangelho e diz assim: observei que muitos escreveram sobre Jesus, e eu também decidi escrever um tratado, porém eu fui atrás das testemunhas oculares dos fatos que aconteceram e coloquei em ordem cronológica para instruir uma única pessoa. E quando nós chegamos no capítulo 22 de Lucas, nós encontramos o Lucas escrevendo para nós sobre a ceia. Quando nós chegamos ao 4º evangelho, o evangelho de João, nós encontramos no seu capítulo de número 13, João escrevendo umas notas adicionais sobre a ceia. E nós vamos fazer uso de algumas pequenas porções de cada um deste evangelho para complementar o que o apóstolo Paulo nos informa na sua carta à igreja em Corinto. Antes de qualquer coisa, permita-me dizer que o momento da ceia é um momento de conflitos sentimentais. O momento da ceia é um momento de reflexões sobre o que foi, sobre o que é e sobre o que será. O momento da ceia é um momento em que o Espírito Santo faz todo o esforço para ventilar a nossa consciência e recobrar as memórias já registradas sobre algo que já aparentemente passou. Talvez você pergunte, qual o grande propósito da ceia do Senhor? O grande propósito da ceia do Senhor, primeiro, é para que haja, escute isto, igualdade no corpo de Cristo. A ceia foi estabelecida para trazer igualdade. Então a ceia é um antídoto contra o egoísmo, o egocentrismo, contra o eu. E falando nisto, esta é a primeira das grandes exigências do Evangelho a nos tornarmos discípulos de Jesus. Alguém que se alista a seguir Jesus, o primeiro passo, o próprio Jesus disse, o primeiro passo para alguém seguir a Jesus é quando alguém consegue matar a si mesmo. É quando alguém comete suicídio do eu. Quando alguém consegue diluir o seu orgulho,
está escrito em Lucas capítulo 9, versículo de número 23. O Senhor Jesus disse assim: quem quiser seguir-me, quem quiser fazer parte da comitiva que está caminhando aos céus, ele disse, negue-se a si mesmo. Então um discípulo de Jesus é alguém que está esvaziado de si. É alguém que não possui mais as prerrogativas do eu. É alguém que diluiu o seu próprio orgulho e amarga a sua insignificância para poder ser preenchido daquele que tem um significado da existência e da própria vida, que é Jesus. Nós jamais conseguiremos andar com Cristo se estivermos cheios de nós mesmos. Convém dizer neste momento que as pessoas que voltam para casa vazias, depois de uma reunião com Deus, é porque elas não chegaram vazias, elas já chegaram preenchidas, já chegaram cheias. Cheias de não me toque, cheias de não me olhe, cheias de não me incomode, cheias de si, e tiveram que voltar vazia, porque trouxeram um eu consigo. Mas todos aqueles que saíram de casa vazios de si, e numa procura quase que incontrolável de um preenchimento, voltará para casa, dizendo sim, é muito bom encontrar com o Senhor, porque quando a gente encontra com o Senhor vazio de nós mesmos, somos preenchidos com a sua presença. Quando a gente chega na casa de Deus com a concepção de que nós não podemos, de que não temos força, de que não conseguiremos alcançar os nossos objetivos, voltamos para casa, alegres e jubilosos em perceber que tem alguém disposto a nos dar toda a força e segurança para vivermos a vida. Ontem eu conversei assim, mas muito rápido com a banda, e eu fiquei impressionado com a habilidade desses moços. E eu confesso, publicamente, se eu pregasse 10% do que esses moços tocam, eu já tinha aprendido a pregar. Como eu não tenho 10% da habilidade deles, eu estou me aventurando, pastor Gesiel. Me aventurando. Então tem um pouquinho de paciência, que é um menino aventureiro diante dos príncipes e mestres na casa de Deus. Mas é um menino que não tem coragem de vir aqui sozinho. Sou um covarde. Sou um covarde. Não tenho coragem de subir ao púlpito e utilizar a tribuna da igreja e possuir o microfone da igreja para comunicar a palavra de Deus se eu não estiver acompanhado. Tenho medo, e por ter medo eu não me aventuro sozinho. Por isso todas as vezes que eu vou comunicar a palavra de Deus, eu solicito que o Espírito Santo me acompanhe, que Ele esteja comigo, que fique do meu lado, que me diga o que falar, me diga o que dizer, para que a gente possa sair daqui instruído. O apóstolo Paulo vai procurar nos mostrar alguns detalhes, e eu comentei que aqui tem algumas coisas. Ontem, quando eu cheguei no hotel de volta, após aquele culto, um pouco cansado, e eu comecei a andar, fui na sacada do prédio, olhei para fora e falei para Deus: amanhã já chegou aí em cima. O Senhor já sabe tudo o que vai acontecer em nós. E o Senhor já determinou cada coisa no seu devido tempo. Pela ansiedade de não sabermos o que vai acontecer, é que nos angustiamos em busca dessa resposta. Permita-me ver aí de cima, porque se eu olhar daí de cima, eu já vejo todos os acontecimentos aqui embaixo. Tire a minha visão daqui de baixo e faz-me olhar de cima para baixo, Senhor. E fiquei perguntando para Deus: o que tu queres que eu fale para o teu povo? O que tu queres que eu diga ao teu povo? Me ajuda. Aí, como Ele é sempre bom e bondoso, disse para mim: pegue uma caneta e anote o que eu vou te dizer. E eu anotei em 2 folhinhas. Aleluia. O que eu ouvi ontem à noite. E eu quero conversar com vocês. Permita-me, os mais idosos, aceite e receba
a minha palavra como de um filho. Os da minha idade, aceite o que eu vou dizer como irmão. Os mais novos, aceite um conselho de quem tem um pouquinho mais de idade do que você. Juntos, vamos ouvir o que Deus tem para nós aqui. Jesus, na noite em que vai celebrar a ceia, somente João nos dá algumas informações. O apóstolo Paulo mostra para nós na leitura, escute isto, se você for detalhista, curioso, já deve ter observado, que na leitura que nós fizemos nesta manhã, sobre a ceia do Senhor em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a seguir, você observou que a palavra corpo aparece aí 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. A palavra corpo aparece aí no versículo 24, no versículo de número 27 e no versículo de número 29. A palavra corpo, ela aparece 3 vezes. Cada vez que ela aparece, aí na carta aos Coríntios, ela aparece com um sentido, um significado peculiar, particular, individual. Não misture as expressões aí, para que você não confunda o entendimento da Bíblia. Entretanto, João, quando vai nos mostrar sobre a ceia do Senhor, João vai dizer que Jesus tem um comportamento antes da celebração da ceia. E este comportamento tem tudo a ver com os dias de hoje. O que João mostra? João mostra que Jesus diz aos discípulos: prepare um lugar para mim. E os discípulos perguntam: como nós vamos preparar um lugar para o Senhor celebrar a ceia? Ele diz: ide à cidade e vocês vão ver algo incomum. Vocês vão ver algo fora do normal. Vocês vão detectar um acontecimento que não acontece em Israel, mas eu estou projetando este acontecimento como sinalização de que eu sou Deus. Ide à cidade. E é fácil andar na cidade de Jerusalém e encontrar mulheres com cântaros de água na cabeça, mas é raríssimo encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça. E Jesus diz assim: ide à cidade, vocês verão um homem carregando água e vão descobrir que é incomum um homem carregar água. Aproxime-se dele e diga a ele: mostre-nos o lugar onde o nosso Senhor quer celebrar a ceia. E ele vai mostrar para vocês o lugar, porque eu já falei com ele antes. Pode conversar. O discípulo sai. Quando o discípulo sai, encontra aquele Senhor. E quando aquele Senhor vai mostrar a eles um lugar superior, e quando mostra o lugar, eles preparam ali a refeição da Páscoa e a celebração da ceia. João diz que quando Jesus entra naquela reunião, quando ele se posiciona naquela reunião, Jesus olha a todos e 2 sentimentos invadem Jesus. Um está registrado em Lucas, o outro está registrado em João. O que está registrado em Lucas é que Lucas diz assim, capítulo 22, versículo 15, Jesus diz: desejei muito este momento com vocês. O que Jesus estava dizendo? Eu estava ansioso por este momento. Eu estava ansioso por esta hora. Esta hora fazia parte da minha motivação. Não é para vocês este momento, é para que eu mostre a vocês alguns detalhes a mais antes de eu subir para o Pai. Isto estava me incomodando e eu tive que apressar o tempo para a nossa reunião. Entenda, a primeira pessoa que tem interesse nessa reunião não é você. A primeira pessoa que tem interesse na ceia do Senhor não sou eu. A primeira pessoa pela qual tenho interesse na realização e celebração da ceia não é o pastor Valdemar. A primeira pessoa que tem total interesse na sua própria celebração é o próprio celebrado, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem desejo imenso, ele tem desejo enorme de estar conosco. O prazer de Jesus é andar conosco. Permita-me abrir aqui um parêntese e já fechar na sequência. Deus se cansou. Deus está cansado, Deus se fadigou. Talvez você diga: pastor, peraí, o senhor está cometendo um equívoco. Estamos falando do divino, estamos falando do eterno, estamos falando do todo-poderoso. Ele se cansou? Sim, então deixa eu explicar. Deus cansou-se de dizer para pessoas que são amigas. A Bíblia diz, e Tiago nos informa, que Abraão foi chamado amigo de Deus. Moisés escreveu no livro do Gênesis, dizendo que Enoque andou com Deus. Moisés ainda escreve que Deus visitava Adão no final da tarde.
Deus cansou de visitar o homem no final da tarde, Deus cansou de andar com o homem e Deus cansou de chamar o homem de amigo. Por isso Deus decidiu fazer uma mudança radical. Deus decidiu morar dentro do homem. E porque Ele mora dentro de nós, agora não tem mais interrupção, porque Deus precisa nos visitar. Deus não nos visita mais, porque Deus mora dentro de nós. Por isso que lá no hotel, eu estava fazendo um culto para Deus, e Deus fazendo um culto em mim. Nós estamos nesta manhã aqui, num culto a Ele, e Ele num culto a nós. E quando tu saíres daqui, tu vai sair e não vai deixar Deus aqui, e Deus não vai subir para o céu. Deus vai contigo, aonde quer que tu vá, porque Deus não está mais fora do homem, Deus agora está dentro do homem. Aleluia. É por isso que você tem esse sorriso bonito. E talvez o mundo esteja caindo ao seu lado, como disse o salmista, 1.000 e 10.000 do outro lado, e a gente fica sorrindo. E alguém, quanta alegria tem essa pessoa. E alguém diz, vai lá olhar a casa dele. Na rua não tem asfalto, a casa não é das melhores, não tem às vezes nem um ar-condicionado para soprá-lo, mas você chega lá, tem alguém assoviando um hino, tem alguém cantando um hino, e você diz, de onde vem tanta alegria? É porque a alegria nossa não está do lado de fora, não está naquilo que a gente veste, aquilo que a gente come, aquilo que nós possuímos. A nossa alegria está por dentro e é contagiante. Essa alegria pega, ela pega, esta alegria pega. Se você não está alegre, fique perto desse irmão e abra o olho, porque ele está feliz aí do nosso lado. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Jesus teve um desejo, um anseio para esta reunião. Mas João escreve no capítulo 13, verso de número 21, que há um outro sentimento que invadiu Jesus. Quando Lucas diz que Jesus é tomado de desejo, e aqui desejo bom, João diz assim, mas Jesus sentiu uma tristeza profunda. Ao mesmo tempo em que Lucas diz que Jesus Cristo tinha um desejo de alegria, João diz, mas Jesus tinha uma tristeza profunda. E aí João vai mostrar o caminho dessas coisas. Capítulo 13, João diz assim, antes da ceia, Jesus reúne os seus discípulos. Escute esse negócio. Olha para todos eles e manda-os sentá-los. Naquela época a mesa era em forma de ur. Era forma de ur. O último da mesa era o servo, deveria ser o servo mais humilde da mesa. O segundo da mesa deveria ser o servo mais honrado da mesa. O primeiro da mesa era o anfitrião do evento. Então a primeira cadeira naquela mesa de formato de U era para ser do dono da casa. A segunda era para ser Jesus sentado nela. Só que a Bíblia diz que Jesus põe os discípulos a sentar e ele não senta. A Bíblia diz que Jesus pega uma toalha, cinge os seus lombos, pega uma bacia com água e começa do primeiro discípulo de honra para Jesus, João, e caminha e vai naquele que deveria ser o servo mais humilde, o último da mesa, Pedro. Se ele era o servo mais humilde, era ele que deveria lavar os pés de todos. Mas Jesus vai caminhando. Agora escute, na época de Jesus não existia asfalto, não existia uma cidade desenvolvida, era pueril, e não existia sapato para que pudesse cobrir os pés, era apenas sandálias. E quando se anda numa rua de poeira e de sandália, nossos pés ficam empoeirados. Quando Jesus vai lavar os pés do discípulo, o texto de João diz assim, e Jesus sabia que estava chegando o momento dele partir deste mundo
para o Pai. João está dizendo, Jesus estava com a onisciência de Deus. Jesus era onisciente, sabia tudo. Quando Jesus vai lavar os pés do discípulo, Jesus não apenas olha os pés empoeirados, mas Jesus sabe a origem da poeira que está nos pés. Como Jesus havia pedido para os discípulos, escute isso, irem à cidade, preparar o lugar para a celebração da ceia, Jesus sabe que os pés de alguns apóstolos estavam empoeirados na obediência da sua palavra. Os pés de alguns apóstolos estavam empoeirados em obediência à voz do Senhor. Os pés de alguns apóstolos estavam empoeirados porque estavam submissos ao Senhor. Mas Mateus diz que os pés empoeirados de um discípulo não era da poeira da obediência, não era da poeira da submissão. Mateus vai dizer que Judas não acompanha os discípulos na preparação da Páscoa. Judas vai no palácio conversar com aqueles que gostariam de matar Jesus, e Judas vem para a reunião com a poeira da traição no pé, enquanto que os demais estão com a poeira da submissão e da obediência. Mas o bom mestre pega a toalha e a bacia e começa a lavar os pés de cada um. Sabendo de tudo, permita-me fazer uma aplicação aqui agora. Olha aqui para mim. Somente o Senhor sabe qual é a poeira que está nos teus pés. Somente o Senhor sabe aonde os teus pés andaram antes de chegar aqui. Quais foram as vias que você caminhou? Quais foram as ondas da internet que você passeou? Quais foram os pensamentos que fluíram na tua mente? Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Entretanto, Jesus vai a todos e lava aos pés de todos, inclusive a poeira da traição é varrida na água da bacia de Jesus. Se você não entendeu, eu vou explicar melhor. Até mesmo a poeira da traição é lavada pela água de Jesus. Vou repetir. Até mesmo a poeira da traição é lavada pela água de Jesus. Todos nós um dia traímos Jesus. Todos nós um dia acumulamos poeiras da traição nos nossos pés. Mas louvado seja o nosso Senhor, que mesmo nós reunidos como traidores, Ele decidiu nos lavar. Ele decidiu nos lavar. Somos lavados da poeira da traição. Somos lavados da culpa do pecado. Somos lavados da condenação do pecado, só para poder celebrar a ceia com o Senhor. O que não dá é participar da ceia com a poeira da traição. Mas se tem água nesta manhã, vai ter lavagem para os pés, então vai ter a garantia da participação. Aleluia. Dá vontade de a gente parar com tudo, não pedir mais nada e apenas dizer para Ele: para que tanto amor com aquilo que não prestava? Por que tanto afeto com nós que lhe traímos? João nos informa que naquela noite, quando os discípulos, escute isso aqui, reúnem-se para a ceia do Senhor, a Bíblia diz assim: tendo o diabo colocado no coração de Judas para trair Jesus. Se não houver um esvaziamento de nós mesmos na ceia, é possível que nós carregamos para a ceia as sugestões do diabo.
E aí o apóstolo Paulo disse assim: por esta razão, há muitos já que enfraqueceram, adoeceram e já morreram espiritualmente. Por quê? Porque a sugestão do diabo é a traição a Jesus. Olha aqui para mim. Hoje, nesta manhã, eu estou falando com muita segurança, porque eu sei quem eu sirvo. Hoje, nesta manhã, é uma manhã de nós dizermos ao nosso Senhor: tu já me lavaste os pés, mas lava também a minha mente transformada, porque eu quero experimentar. Lembra de ontem? Porque eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isto só é possível quando houver uma renovação na nossa mente. Por isso nós submetemos todos os nossos pensamentos cativos aos pés de Cristo, para que a nossa mente seja do Cristo e que o diabo não tenha espaço em nossa reunião.